Fala, guerreiros, mais um vídeo do canal, quinta-feira, né, dia 27 de março, tá chegando o Campeonato Brasileiro, hein? Campeonato Brasileiro chegando final de semana, já no sábado, o Fluminense tem o primeiro jogo contra o Fortaleza fora de casa, mas esse videozinho é sobre algumas notícias do time, claro, mas principalmente sobre a SAF. Então vamos falar muito aqui sobre a SAF, vamos falar sobre o provável time durante a semana que o Mano tem treinado, né? Com coisas iguais, né? Então, realmente, mudanças à vista tá difícil. A única mudança à vista foi que o Ganso voltou a treinar. Essa é a boa notícia. Então, tamo junto. Fica ligadinho no vídeo que é sobre SAF. Eu vou falar muita coisa sobre SAF, principalmente do áudio vazado do nosso vice-presidente aí, Matheus Montenegro. Tamo junto. Acompanha o vídeo. Fala, guerreiros, Alexandre Pantoja, aqui é o canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal nosso, seu, meu, é nosso, né? O canal é nosso, da torcida tricolor. Inscreva-se, deixa seu like, compartilha esse vídeo com os amigos, faz isso que dá muita moral, vamos chegar aos 1000 inscritos. Ative as notificações em todas, não perca um videozinho no canal que tem notícia do Flu todos os dias, né? Ou quase todos os dias, nessa semana tá de correria, trabalho, faculdade, tem prova, semana que vem tá uma correria, mas nessa loucura aí, né, nessa período de data FIFA, a gente traz as novidades para vocês. Então vamos lá. Primeiro aqui vamos falar dos jogos que o Fluminense entrou em campo ontem. Tivemos jogos do Fluminense ontem. Nosso sub-20 não tá legal. É a terceira rodada. Perdemos ontem em Xerém por 1-0 para Fortaleza. Segunda derrota consecutiva do time sub-20. Time sub-20 que não vem bem, né? As peças de sub-17 estão no profissional. Algumas estão jogando sub-20 ou no sub-17. O sub-20 ainda não performou e isso é preocupante, né? Porque geralmente é do time que sobe, né? Se bem que a gente tem subido do sub-17, mas geralmente é o sub-20 que nos dá alguns jogadores para o profissional. E esse início de ano não tem sido bom para o Fluminense sub-20. Outra derrota de ontem, também infelizmente, né? Na primeira rodada do futebol feminino, Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, o Fluminense venceu fora, né? O time da Amazônia, mas ontem perdeu em casa no finalzinho para o Cruzeiro. Fez um lindo gol de falta a equipe do Fluminense, mas no final do jogo lá em Xerém, o Fluminense tomou o segundo gol, perdeu por 2-1. As guerreiras tricolores perderam o segundo jogo, mas o brasileiro da Série A feminina é bem disputado, classificam-se 8, né? Esse ano o Fluminense tem um time bem melhor do que o do ano passado, bem melhor montado, então esperamos aí a classificação entre os 8 primeiros colocados. Agora vamos falar do principal, matéria principal, que foi a SAF que ontem foi dita aí. Lauro Jardim trouxe uma matéria, todo mundo falando sobre a matéria, né, que o Fluminense vale 850 milhões, que vai vender, teoricamente fizeram ali o valor de 60% que sai 500 milhões, que o Fluminense vai receber 500 milhões, aí muita gente criticando, muita gente falando que 500 milhões não paga nem a dívida, realmente. 500 milhões não pagam nem a dívida do clube, que deve estar girando em torno dos 800 a 850 milhões. Isso é verdade. Qual a preocupação? Preocupação é porque o Fluminense emitiu uma nota ontem, né, dizendo que as informações ela não podia nem negar, nem afirmar. Então já disse pra gente que o Lauro Jardim conseguiu de uma fonte, ou alguém da oposição, ou alguém do banco, que colocou algumas coisas para ele que devem ser reais. Talvez tudo ali que ele tenha dito da nota não seja o que vai acontecer, não seja o que vai ser apresentado ao clube, né? Mas, com certeza, alguma coisa dali vai sair nessa SAF, né? E agora tivemos ontem um vazamento de áudio, que para mim isso aí não foi um vazamento, isso foi uma conversa entre amigos que, com certeza, deve ter sido posta para ser divulgada. Os torcedores, para acalmar os torcedores, né? Para evitar que a oposição continue fazendo esse alarme todo. Lembrando que a oposição, nos últimos jogos do Fluminense, principalmente no Fla-Flu, começou a distribuir, né, papéis pedindo para a torcida cobrar transparência, né? O grupo que veio apoiando o Mário Bittencourt agora deu uma desunida, né? Alguns participantes desse grupo estão na oposição agora, para a eleição do final do ano, pedem transparência do presidente, porque eles que estão lá dentro, que estão envolvidos, sabem o que está acontecendo. Dizem que o presidente Mário Bittencourt não tem sido transparente nas questões da SAF, né, com o seu torcedor. Então essa foi uma das medidas
né, dos sócios que agora viraram oposição, fazerem com que eles conseguissem, né, estavam angariando votos e iam protocolar uma sessão do Conselho Deliberativo, mas aí o Mário Bittencourt, muito esperto, né, muito esperto, o que ele fez? Ele lá com a seleção brasileira, ele já marcou uma reunião com o Conselho Deliberativo agora para o início, dia 14, se eu não me engano, de abril, né, o meio de abril ali, ele se antecipou à oposição e marcou ele, dizendo que ele está fazendo a reunião para ele mostrar a transparência, né, do trabalho dele. A oposição deu mole, né? Tinha que ter marcado antes. Mas a gente sabe que mesmo ele tendo marcado a reunião, mesmo tudo que está acontecendo, a gente sabe que é a oposição que forçou ele a marcar a reunião, porque não tinha reunião nenhuma marcada, ele não ia falar sobre droga nenhuma, né? Então ele foi forçado, né, para ele dizer como autoritário que é, né, que comanda o clube, para mim, do Moro, ditador e autoritário. Só ele fala, só ele dá opinião, só ele resolve. Ah, mas ele é o presidente, Pantoja. Não, mas peraí. Imagina, né, se o presidente, né, tem que resolver o problema da sede social do clube com o faxineiro, né, com o cara da piscina, com a quadra de tênis, com o futsal, com o xerém. Ele primeiro nem tem tempo, né, de conseguir resolver essas coisas. Por isso se demanda para outras pessoas que são colocadas em cargos específicos para resolver esse tipo de problema. E se não conseguirem resolver, aí sim levar o problema mais acima. Por isso que se tem vice-presidente de futebol, vice-presidente de marketing, presidente de mais, essas coisas todas que se tem num clube. Então já sabemos que a reunião marcada foi só para ele se adiantar, mas sabemos que não adianta nada. Agora vamos falar sobre a SAF. A SAF, né? A SAF é o seguinte. Antes de eu falar da SAF, eu vou botar agora para vocês ouvirem todo o áudio da conversa entre o presidente Matheus Montenegro e o seu amigo. Você vai ouvir e depois que acabar a gente conversa sobre a conversa e sobre a possível SAF que estão querendo implementar no clube. Fala, tudo bem? Cara, eu vi a nota assim. Deixa eu te explicar assim. O que está acontecendo? O banco, como a gente já falou algumas vezes, está no mercado buscando propostas de investidores. Teve uma indicação de que tem um interesse e de que nos indicou que vai ser apresentada uma proposta em breve. Essas coisas que saem na imprensa são coisas que o banco está conversando com os investidores, mas que a gente não tem nenhuma sinalização firme do que vai acontecer. Então, a gente tem que esperar, cara, não tem muito jeito. Só que tem muita gente se aproveitando para falar um monte de bobagem. Então, é basicamente isso. Aí eu vou te explicar algumas coisas, assim. A nota diz ali, o valor, como teria um aporte de 500 milhões, o valuation do clube é 850. Só que essa operação não faz sentido, o que ele fez basicamente é uma regra de 3. Ou seja, se é 500 milhões por 60%, todo daria 800 e pouco. Só que a verdade é que assim, faz toda a diferença na operação, 100%, a assunção da dívida. Quem assume a dívida? O investidor assume a dívida ou não? Isso fica na associação. Qual é o investimento mínimo obrigatório no futebol em folha e aquisição de atleta? Qual é o repasse de valor obrigatório ao clube social, né? Social/esporte olímpico? Qual é o investimento mínimo na base? Tudo isso faz total diferença para você analisar a operação, até para fazer o valuation. Então, assim, a informação do Lauro, ainda que tudo que esteja ali seja verdade, tem uma precipitação no conceito da avaliação. Em relação à parte do Mário, cara, isso aí não foi sequer discutido, assim. Eu acho que é normal que se tenha essa pergunta, se a administração fica ou sai, porque basicamente em toda aquisição de empresa isso é debatido. Agora, diz proposta para o Mário, valor, isso não existe, cara. Assim, nunca foi dito para nós em lugar nenhum. Então, acho que, enfim, como é um tema muito relevante, como esse ano é ano eleitoral, as pessoas estão, alguns assim, mal, com interesses pessoais aqui, políticos, tentando criar um caos, mas não tem caos nenhum. Eu tenho certeza que quando a gente tiver as informações e puder explicar, cara, vamos fazer amplo debate, explicar tudo, não vai ter correria. Ninguém imagina que assim, que a gente ache que numa operação desse tamanho a gente vai fazer a toque de caixa, que não vai mostrar tudo para todo mundo. É óbvio que vai passar por toda a governança do clube, vai passar por uma explicação, diversas explicações para fora.
Então, cara, pode ficar tranquilo que no momento certo tudo vai esclarecer. A gente fechou esse mandato com o BTG em julho de 2022. Então, porra, tem muita coisa que a gente já viu com muito cuidado, muito detalhe. E quem vai decidir são os sócios, cara. É isso que a gente espera ao final, mas com certeza num ambiente em que todo mundo vai ter conhecimento de absolutamente tudo. Tá bom? Um abraço. Ah, em complemento, 3 coisas. Primeira, se a gente quisesse fazer toque de caixa, correndo e tal, fazia depois da Libertadores, né? Ganhamos a Libertadores, a Recopa, a gente ia fazer agora por quê? Porque, obviamente, é um processo cauteloso, que, enfim, tem que analisar com muita calma, discutir muito, e é isso que a gente espera, estamos fazendo internamente, vamos fazer depois que efetivamente tiver alguma proposta. Segunda coisa, qualquer pessoa que fizer a aquisição vai cogitar a manutenção do Mário. E se fosse eu, dependesse de mim, seria ele. Pô, olha o que o clube era em 2019, que o clube é hoje, cara. Eu não preciso falar assim muito. É só você olhar tudo. Pô, olha a receita, olha o que a gente conseguiu fazer do equacionamento da dívida, pô, de não ter mais penhora, de ter todos os salários em dia o tempo inteiro, de ganhar título. Então, assim, eu acho que tem muitas críticas que são feitas e tal em relação a coisas pontuais, mas se você olhar o clube antes da gestão e hoje, é incomparável, assim, é incomparável. Então, enfim, é óbvio que isso vai ser levado em consideração e se eu fosse investidor, deixaria o Mário tocando lá a SAF. E lembrando que o investidor, ele pode escolher quem ele quiser. E outra coisa também que é relevante, muita gente falando de valuation, assim, e tal, essas coisas, e comparando com outras operações, assim, cara, o valor da Portuguesa, tem que analisar o que foi comprado, assim. A Portuguesa, com todo respeito, não tem, pô, jogador, não tem receita de TV, não tem base, não tem nada. O que os caras compraram? Imobiliário, terreno. Então, assim, é totalmente diferente você analisar essas operações de acordo com o que está sendo vendido, qual é a expectativa do investidor. Então, tudo isso a gente vai poder fazer assim que a gente tiver uma proposta e fazer isso de forma pública, beleza? Abraço. Então vamos lá. Ouvindo o áudio, né? Vocês ouviram o áudio, como eu também ouvi, né? Analisando o áudio agora, a gente pode ver que o Matheus Montenegro, numa coisa, ele tem razão, né? Não foi estipulado ali, nos 60%, né? Como é que seria a participação por social, né? Quanto ficaria no associativo, quanto seria investido em Xerém ou retirado de Xerém, né, numa possível venda. Quem tem 60% tem que ganhar alguma coisa. É um ativo do clube. Né? Quanto é que ele vai investir em Xerém? Quanto é que é de reforços? Quanto vai para o pagamento da dívida? Ali não diz se os 500 milhões são mais 500 milhões. Tipo, ele assume a dívida de 850, 830, 800, sei lá quanto está a dívida do Fluminense hoje, mais ou menos girando em torno disso, mais os 500 milhões. Porque quem compra, a SAF que compra a dívida do clube. Tem que comprar, senão não adianta. Né? Senão continua enxugando gelo. Não vai comprar a dívida vai ficar só com o associativo? Ele só vai investir em reforços? Só no futebol? Vai investir em Xerém? Quanto é destinado a Xerém? Quanto vai ser destinado ao futebol? Quanto vai ser para a sede social dos esportes olímpicos? Né? 60-40, a gente tem que saber o que vai acontecer. Se a gente vende um jogador de Xerém, 60 é do investidor, 40 fica com o associativo, essa é a conta? É o que ele botou lá no áudio. Ele especificou. E na questão, né, do Mário Bittencourt ser o CEO da SAF, eu não tenho como dizer que ele está apoiando, não tem jeito. Ele é o candidato do Mário para a eleição do final do ano. O Mário colocou ele, o único, para falar, para ir a reuniões, há mais de um ano. Tem um ano que o Matheus Montenegro tem aparecido mais. Mas porque o Mário deixou, claro, tá? Porque ele não aparecia antes, ele aparece agora porque ele vai ser o candidato da situação. O Mário vai apoiar ele numa futura eleição agora no final do ano. Então por isso que ele aparece mais, ele fala mais, ele vai nas reuniões na FERJ, na CBF, quando o Mário não pode, na Conmebol. É ele que está aparecendo. Ele que está entrando na rotina, o torcedor tricolor que vai votar no final do ano, saber quem é o vice-presidente de futebol e que ele vai ser o futuro candidato à presidência e o que ele tem feito.
Em questão dele apoiar, falar bem do Mário na gestão, vamos ser coerentes. Eu não gosto do Mário como pessoa. Pessoa presidente assim do clube. Ele ser ditador e comandar todos os meandros do clube. E só ele falar, eu acho isso errado. Até porque ele fala só quando ele quer. Mas uma coisa a gente pode dar razão ao Matheus, né? De 2019 para cá, antes de 2019, o Fluminense era uma zona. Depois da saída da Unimed, o Fluminense virou uma zona. Peter Simic e Pedro Abad fizeram mandatos horrorosos, horríveis, né? Mandava embora o jogador pelo telefone, pelo WhatsApp, né? Escorraçou o Fred e muitas outras coisas, né? Realmente, de 2019 para cá, na metade, no finalzinho do Pedro Abad até então, o Mário fez um outro tipo de gestão, equalizou as dívidas, investimento em Xerém também é bom, né? As vendas dos jogadores do Fluminense são melhores. Então, quando a gente tem que bater no presidente, a gente bate. Mas quando a gente tem que elogiar, a gente tem que elogiar. Realmente melhorou bastante. A gente nunca ia imaginar vender o André, maior venda da história, pelos valores que foram. Se fosse na gestão antiga, ele tinha saído por 5, 6 milhões de euros. E rápido, né? Não estaria nem na Libertadores. E esses outros também, né? Talvez esse Riquelme já teria sido vendido, talvez o Cauã Elis teria sido vendido antes, e outras coisas mais que aconteceriam, né? Se fossem outros presidentes. Mas é lógico que está ligado a ele ficar como CEO. Se é verdade ou não, que seria um contrato de 5 anos, né? Um valor de um CEO hoje é entre 200 e 250 mil, né? O pessoal já estava fazendo as contas de quanto ele ia ganhar em 5 anos. Mesmo se fosse mandado embora, né? A empresa teria que mandar o tempo restante de contrato, sendo 5, podendo renovar por mais 5. Mas ele tem também uma lógica. Uma empresa que compra, geralmente não manda todos os funcionários embora. Mantém alguns que já sabem o processo, principalmente quem é do meio do futebol, dependendo de quem vai comprar o Fluminense. Se não for do meio do futebol, eu ainda acho pior ainda. E o que eu acho pior, que eu não acho legal, né? Que eu ia falar em outro vídeo, mas vou aproveitar esse vídeo, já vou falar de uma vez só, é a SAF ser vendida por ações para diversas pessoas. Imagina, eu, Alexandre, tenho 15% das ações, né? Vamos dizer, um canal muito bem visto por todos vocês, que até o que trouxe essa entrevista que eu estou trazendo aqui, que eu vi primeiro, que foi o Lessa. Ele tem mais 15%. Aí o Gabriel do Raiz Tricolor tem mais 15%. Aí o Andrezão do Sentimento Tricolor tem mais 15%. Juntando os 4, temos 60%. Mas somos 4 cabeças diferentes. 4 pensamentos diferentes. Todos têm 15%. Beleza. O clube vai mandar com os 40% do associativo? A gente vai botar o dinheiro, mas o clube continua mandando, porque ele tem 40% e a gente, cada um só tem 15%. Aí vou dar outro exemplo. Eu tenho 30%. O André do Sentimento tem 30%. Né? E aí? Eu mando junto com o André? Não mando, né? Porque o Fluminense teria 40%. Aí eu boto que eu compro 45% e mais alguém compre 15%. Então eu estou mandando no clube que eu tenho 5% a mais, mas aí vai fazer do jeito que eu quero. Os outros que têm 15% e os outros que têm 40% têm que aceitar. Como é que fica isso? É muito difícil. É muito difícil. Quando você vende para várias pessoas vão tomar conta, são várias pessoas com pensamentos diferentes. Será que isso tudo vai chegar a um consenso, né? O clube ser gerido de uma melhor forma? Né? Vamos botar a do Botafogo. Não estou dizendo que é boa, que é ruim, que é maravilhosa, não. Mas vamos botar a do Botafogo. Quem manda é John Textor. 90%. Ele que manda, não tem ninguém. Ele faz o que quer, desmanda, manda, contrata, joga para lá, joga para cá, joga para os outros clubes dele, traz os outros clubes dele e ele que manda. A torcida do Botafogo tem que reclamar com ele. Mas e aí, é a melhor forma? A do Vasco não deu certo. Eram empresas. Aí deu essa confusão toda. Curitiba não está dando certo, né? E aí, como é que fica? No Cruzeiro, né? Começando agora, não tem tanto tempo. Vamos ver como é que vai ser o futuro. É um presidente que é cruzeirense, né? Dono da rede de supermercados lá em BH. Né? A intenção dele é fazer com que o Cruzeiro já comece a disputar títulos. A gente vai ver se vai dar certo ou não. A do Bahia foi comprada pelo grupo do Manchester City.
né? Vem dando alguns resultados, mas também nada de significativo. Então, falar de SAF é uma coisa muito complicada. Então, a gente só pode, né? É lógico que todo torcedor quer saber, todo torcedor quer ter uma noção se isso vai ser esse ano. Politicamente, por política, colocou-se esse assunto bem em pauta esse ano. Por quê? No final do ano tem eleição. Isso aí é política. Política em futebol, em qualquer lugar, é a mesma coisa, é política. Então, por isso que esse tema tem sido muito falado ultimamente. Se vai ser feito SAF até o final do ano, aí já é outra história. Aí tem um trajeto a percorrer bem grande, né? Que a gente não tem ninguém ainda que formulou uma proposta. Pelo menos o BTG ainda não passou para o clube. Foi o que diz o Montenegro. Então, até passar, até o clube levar para o conselho, eles darem uma olhada, verem se é bom ou se é ruim, para colocar para votação para os sócios, tem um trajeto. Mas o principal é que esse trajeto seja transparente. O Fluminense precisa ser transparente com os seus sócios, com os seus torcedores, do que seria a SAF para o clube. Qual o modelo, como seria. O Fluminense não pode fazer esse tipo de mudança, né, como faz às vezes na lesão dos jogadores. Que ano passado a gente não sabia que no início do ano o Cano tinha se lesionado no joelho, né? Que tal jogador estava lesionado, que tinha sido lesionado, que no final do ano a gente soube de tudo isso. Mas no início do ano a gente não sabia. Então isso não pode ser escondido. Porque depois que fechar a SAF, aí, filho, já era. Então, essa é a minha opinião. Concordo com algumas coisas do áudio do Montenegro, né? Realmente a gente tem que saber perfeitamente quais são as cartas que estão na mesa, para a gente poder analisar essas cartas que estão na mesa e se vale a pena o clube sair do associativo agora e virar SAF. Porque virar SAF não tem que ser de qualquer maneira. Tem que ser uma coisa bem analisada, bem organizada, né? Que faça com que o clube tenha um futuro promissor e não o contrário, tá? Espero que você tenha gostado, que você tenha ficado até o final do vídeo. Aqui é sempre o canal da Torcida Tricolor. Dê sua opinião nos comentários, diga o que você acha da SAF, né? Se você concorda, se não concorda, qual o jeito você acha que seria melhor para o Fluminense. Sua opinião aqui é muito importante. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus e um abraço!